O resultado foi ruim, a atuação foi ruim, mas eu acho que teve uma coisa que foi pior. Começando mais este vídeo, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. Fim de jogo na Arena do Grêmio. Grêmio 0, Flamengo 2, né? O Flamengo com um pé e meio na final da Copa do Brasil e o Grêmio praticamente dando adeus à competição. É claro que vivo ainda estamos, né? O Flamengo poderia ter pressionado mais ali com um jogador a mais e até definido o duelo, mas mesmo assim ele já está pseudo definido. Claro que o Grêmio é o Grêmio, a camisa é pesada, futebol é louco, mas a tendência maior é que o Flamengo confirme a boa vantagem que abriu de 2-0 lá no Maracanã. A gente vai contar com o imponderável, a gente vai contar com o Grêmio abrindo um gol rapidinho no início do jogo, e aí, né, opa, daí a coisa pode mudar de figura. A gente vai contar com um somatório de fatores que podem nos proporcionar uma classificação épica, mas é só assim mesmo, é só sendo épico, e ser épico é difícil, né? Ser épico é buscar o 1% contra os 99% de probabilidade. Enfim, esse é o cenário que eu vejo para o Grêmio no Maracanã. Morto não tá. Eu até estava ouvindo a Rádio Gaúcha antes de vir, estava voltando do estágio, né, vindo para casa, e falaram em daqui a pouco botar os reservas. Eu discordo plenamente. Eu acho que, claro que a gente já começa a olhar para o Brasileirão com outros olhos, né, para próprio G4 e tal, a partir desse resultado, mas assim, cara, tem que lutar, tem que cair atirando, e tudo pode acontecer no futebol, né? É improvável, mas é possível, né? A gente não pode abrir mão dessa possibilidade, por menor que ela seja. E o que vai nos atrapalhar na temporada esse jogo? Vai nos atrapalhar uma rodada, né? Daqui a pouco tá, joga lá no Maracanã, não se classifica. Beleza, todo o resto do tempo a gente está focado só em Brasileirão, né? E o Flamengo, esse sim, estará focado na Libertadores, ali perto desse jogo da volta lá no Maracanã. Então até isso, daqui a pouco eles podem estar mais de salto alto, desfocados e etc., em virtude das outras competições. Acho que o Grêmio tem que fazer uma guerra dentro das suas possibilidades e brigar com unhas e dentes por este imponderável, por este 1%. Mas falando do jogo especificamente, cara, o que eu achei horroroso, sabe? Eu poderia falar aqui da expulsão bizarra do Kahneman, o Kahneman que é um monstro, que é um ídolo absurdo do Grêmio, o Kahneman que fez uma partida no último sábado de a gente pedir renovação para ele, pedir estátua para ele, pedir ele em casamento. A gente quer, né? Foi uma atuação de pedir muitas coisas em relação ao Kahneman, e vinham sendo outras anteriores também, né? Mas a de sábado foi emblemática contra o Hulk e tal, anulou o cara e foi um monstro em campo. Aí, cara, no jogo seguinte, cara, ele me faz aquela, sabe? Eu poderia também falar da arbitragem. Não, e só voltando, né, no Kahneman, assim, aí jogar com o Flamengo, que já tava ganhando de 1-0 com 1 a menos, aí acaba, né, cara? Aí acaba com o jogo de uma forma bizarra, assim. E eu acho o Kahneman, né, a chegada dele ali na frente do Klaus ali, cara, não, já tendo amarelo, não tinha porquê. Eu também poderia reclamar da arbitragem, que não deu um amarelo pro Wesley, aquele que já tinha, que poderia ter dado outro, inverteu várias faltinhas no meio de campo, foi sim uma arbitragem irritante, deixou de dar a falta que foi, deu falta que não foi. No finalzinho do jogo ali, tem uma falta que ele não dá também, ele deixou de dar uns amarelos pro Everton Ribeiro também, que ele chega 2 vezes a botar a mão no bolso e tira, porque ele é cagão. No final do jogo, tem uma falta, acho que no Ferreira, uma falta em alguém na entrada da área pro Grêmio que ele não dá. Que além de ser uma falta perigosíssima,
né? Tendo o Suárez em campo, então seria uma baita oportunidade para o Grêmio. Cara, quem faz essa falta é o tal do Varela que tinha entrado. E se eu não me engano, esse cara tava amarelado. Eu nem confesso que eu nem conferi isso agora. Eu cheguei, acabei de chegar em casa, fiquei mais de hora lá preso no trânsito. Mas assim, além de tudo, poderia ter gerado um vermelho pra gente jogar o finalzinho do jogo com 10 contra 10. Mas na pior das hipóteses, era uma falta perigosíssima que ele não deu. Então eu achei o árbitro. Minha voz tá afetada, devem estar percebendo. Cara, a maior parte dos meus gritos foi pro árbitro, não foi pro time, embora também tenha rolado, né? Olha, outro que eu tô elogiando aí o ano inteiro, né? E tô achando um dos melhores anos dele à frente do Grêmio é o Renato. Não só no comando do time, mas também nas coletivas, né? Que eu acho que ele vem mandando bem, assim, de forma geral. Hoje eu achei o Renato muito mal, cara. Um Renato cabisbaixo, um Renato tristonho. Claro, dá pra entender, né? Tá todo mundo um pouco nessa batida aí, né? Todo gremista tá um pouco assim. Mas um Renato que pareceu já jogar a toalha, sabe? Eu acho que não é o papel do técnico jogar essa toalha. Ele começa a relembrar que ganhamos o Gauchão, que estávamos na Série B, que o time está numa reconstrução, beleza, tudo isso é válido, mas vamos lembrar disso lá em dezembro, quando a gente for fazer a retrospectiva, o rescaldo do ano, daí a gente vai lembrar de tudo isso, dizer, olha, chegamos até aqui, mas vamos lembrar, né, as perspectivas nem eram tão boas assim no início do ano e tal. Cara, nós estamos ainda no meio do processo, nós estamos vivos ainda na Copa do Brasil, bem ou mal, sabe? Daí ele já falou em olhar para o Brasileirão e não sei o quê, né? Ele elogiou o Klaus, para mim foi um patético, como quase sempre a arbitragem brasileira é, né? Mas como eu estava dizendo, eu poderia falar do Kahneman, que foi, né, que foi decisivo para estragar o nosso jogo. Eu poderia falar do árbitro, que ao contrário do que disse o Renato, eu achei pavoroso. Eu poderia falar de várias coisas, cara. Várias, não sei se tantas, mas eu poderia pensar uma coisa aqui ou ali. E eu poderia inclusive falar, que é o que eu tenho ouvido muita gente falando nas rádios e portais e etc., que a discrepância do Flamengo em relação ao Grêmio é gigante, né? Uma folha salarial que é o triplo da do Grêmio, né? Uns 30 e poucos milhões contra 10, 11 milhões do Grêmio, sei lá quanto que tá hoje em dia, mas é algo em torno disso. É literalmente o triplo, bem como o faturamento deles, eu acho que também gira em torno do triplo do faturamento anual do Grêmio. Então, né, talvez isso responda um pouco pelo jogo que a gente viu hoje, né? Ali é emblemático o Grêmio colocando o Natan sabe, a outra opção era Cuiabano, que acabou nem entrando, mas assim, aí entra o Gustavo Martins, que é um menino, aí, enfim, né, a gente sabe das limitações do elenco do Grêmio, e de repente os caras botam Pedro, Cebolinha, sabe, é uma discrepância, e também poderia ser o alicerce desse meu conteúdo aqui, desse meu vídeo, poderia ser, cara, perdemos porque eles são muito melhores, é do jogo, acontece, e blá 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 blá. Mas nenhum desses pontos que eu citei vão ser aqui explorados por muitos minutos e não vão ser a base desse vídeo. Eu estou citando eles só en passant, porque eu acho que, claro que fazem parte desse cenário. Agora, uma coisa que me irritou profundamente, cara, foi a postura do Grêmio. Eu não sei explicar, tá? Talvez a minha compreensão tática não seja tão profunda para conseguir dizer, mas eu vou tentar explicar a partir de uma conversa que eu tive tempos atrás. Quando começou a pandemia, eu fiz uma série de lives aqui no meu canal do YouTube até, conversando com pessoas diferentes e tentando entender algumas coisas e trocando uma ideia, tá todo mundo enfiado em casa, né, fazendo umas lives aí pelo YouTube e tal. E um dos caras que eu entrevistei foi um psicólogo do esporte, o Maurício, putz, agora eu vou cometer essa gafe aí de não lembrar o nome dele, mas tá no meu YouTube aqui, é Maurício alguma coisa, ele é brasileiro, gaúcho, ele me conhecia já, acompanhava alguns conteúdos meus, e trabalhou no Barcelona ou no Real Madrid. Acho que foi no Barcelona, ele fez teve uma passagem por lá, assim,
né? Não sei se foi meio que um estágio ou o que foi lá que ele fez, mas ele é um cara bem capacitado, né? Um cara bem entendido da psicologia do esporte. E eu lembro que a gente estava conversando tempos atrás, nessa ocasião, sobre questões, né, da psicologia do esporte, e ele falou algumas coisas que me chamaram a atenção, e eu lembro que numa das explicações dele, quando ele finalizou a explicação, eu falei assim, então seria tipo assim, Maurício, vamos supor que eu sou um pugilista, né, porque eu fiz boxe por alguns anos, assim, e daí eu brinquei com ele, vamos supor que eu fizesse profissionalmente boxe. E aí, cara, né, sei lá, tem um cara que é muito melhor que eu, que o cara tá num nível muito acima do meu, e sempre que a gente se enfrenta, ele me dá um pau, e eu não tenho nem chance, porque ele tá num outro nível, é outra categoria, outra, né, não tem. E aí um belo dia eu vou enfrentar esse cara e sem eu saber, ele coloca o irmão gêmeo dele pra lutar comigo, que é pior do que eu. É um cara pior, num nível pior do que o meu. Mas é um gêmeo idêntico. Eu tô achando que quem tá entrando ali, quem tá subindo no ringue é o cara fodão. Eu já entro meio derrotado, talvez, nesse ringue, e talvez eu possa até perder para esse irmão gêmeo dele inferior pela minha postura, pelo jeito que eu tô lidando com aquela coisa, pelo talvez um medo demasiado, um receio demasiado em alguns movimentos, uma trava. E ele, não lembro o que ele respondeu exatamente, mas ele concordou assim com a minha tesezinha, com a minha analogiazinha. Falou, é por aí, não sei o que, babá. Cara, enfim, tô falando tudo isso para dizer que foi o que eu vi hoje em campo, foi o que mais me deixou chateado, assim, o que mais me deixou triste. O Grêmio, que vem apanhando do Flamengo nos últimos anos, como poucos times no Brasil, diga-se de passagem, né? Porque o Flamengo tá fora da curva, tem tudo isso que a gente falou de investimento, de elenco bizarramente galáctico, etc, etc. Mas, cara, o Atlético Paranaense eventualmente consegue fazer o enfrentamento. O não sei quem incomoda. O Inter até, quando né, foi eliminado, mas conseguiu chegar mais perto. O Palmeiras, o não sei quem, sabe? Até o América Mineiro, obviamente, é um outro contexto, não era mata-mata, mas na última rodada quase calou o Maracanã, sofreu um empatezinho no final. E o Grêmio parece assim, cara, é só pro Grêmio que esse time galáctico e milionário do Flamengo não tem a mínima chance, sabe? E aí parece que o Grêmio já entra achando assim, não tem o que fazer, galera. Os caras têm o Pedro no banco, o Cebolinha. O Grêmio parece que já entra derrotado, cara, contra o Flamengo. Até um Flamengo que não tá essa coisa toda, o elenco ainda assim é muito qualificado, mas eles ainda estavam batendo uma cabeça, eles ainda estavam tentando se achar de alguma forma. E o Grêmio chega lá e parece que, sabe, no jogo de hoje, cara, eu achei um Grêmio desencontrado do início ao fim, um Grêmio que parecia uma coisa que eu falava do Jean-Pierre, né, o ex-jogador do Grêmio, o ex-jogador de futebol, Jean-Pierre, eu falava que parecia que ele era um bom jogador, só que ele tinha um delay de 1 segundo em relação ao mundo, né? Se ele chegasse naquele 1 segundo antes, ele seria um jogador de seleção brasileira. Só que aquele segundo atrasado fazia toda a diferença para ele atrapalhar o time. O Grêmio parecia estar hoje num delay de meio segundo atrasado, cara, em relação ao Flamengo. Hesitante, sabe? O Reinaldo rachou no passe no primeiro gol do Flamengo, no segundo todo mundo ficou meio olhando. O Kahneman, nego velho, experiente, ídolo, parecia um guri amador ali fazendo aquela segunda falta pro amarelo, sabe? Todo mundo meio... Cara, vou te dizer, eu conto nos dedos, assim, obviamente o Suárez pareceu não sentir o jogo, assim, porque, né, o Suárez, para ele esse jogo é mais um ali das grandes decisões que ele já viveu, algumas muito maiores, né, obviamente. O Ferreira é um cara que eu gosto do atrevimento dele, assim, ele parece não ter sentido muito também. Cara, sei lá, a gente pode achar mais um ou outro, mas assim, de forma geral, cara, o Grando, né? De novo, tô aqui elogiando o Grando, para não dizer que eu só critico. Hoje pegou um pênalti decisivo, o Gabigol foi meio marrento ali né, e ajudou um pouco, mas pegou e foi ótimo. Agora, cara, o resto do time, meu, porra, ninguém acertou nada, cara. Aí quando o Grêmio conseguia parir uma bigorna para chegar no ataque,
Os caras chegavam na cara do gol e estavam pra fora. Não, o Grêmio não deu um chute em gol, eu acho, cara. Pra testar o goleiro, pra ver se daqui a pouco entra, sabe? Aí tudo que o Grêmio fazia na reta final ali, quando chegava perto da área, era errado. Passe errado, chute errado, cruzamento errado. Parecia que estavam enfrentando o Real Madrid, que estavam com medo de ser goleado, sei lá, qual é que era do Grêmio, cara. Sabe, eu não sei, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, daqui a pouco um grande teórico do futebol vai olhar esse meu vídeo e vai dizer, cala a boca, velho, o Grêmio perdeu porque o quadrante estava aqui, o Arrascaeta girava em não sei o que, e fez toda a movimentação do último terço. Beleza, eu não sou um grande entendedor de tática, sabe? Eu sei que o Flamengo é um time melhor, só que eu não vi o Flamengo ganhando do Grêmio hoje por ser muito melhor. Eu não vi uma bicicleta do Arrascaeta, não vi o Grêmio sendo superado aos dribles do Bruno Henrique. Eu não vi esse Flamengo tão melhor assim, ganhando o jogo na qualidade técnica. Eu vi um Flamengo que estava acampando no nosso campo, um Grêmio que não estava marcando em cima, que é uma coisa que eu sempre falo, cara. O Flamengo pegava a bola, os zagueiros do Flamengo pegavam a bola, daí eles iam até o meio de campo tocando como quem está passeando na feira. Aí quando eles entravam dentro do nosso campo, lá no meio do nosso campo, perdão, tem o campo do Flamengo, tem o nosso campo. No meio do nosso campo, o Grêmio começava a dar um combatezinho ali, uma marcação. Aí é pedir, né, cara? É pedir, tu tem que entrar comendo a grama, com sangue no olho, faca nos dentes, sabe? Vamos pra cima desses caras, que é? Flamengo? Arrasca... o que, velho? Aqui a gente é penta dessa competição, o que vocês querem, velho? Aqui é o Grêmio, na arena. Sabe? Vão pra dentro desses loucos. Não, o Grêmio pareceu que jogou assim, ó, cara. Assim, ó. Ah, o Flamengo, meu Deus. Ah, para, velho. Sabe? Essa foi pelo menos a sensação que eu fiquei ao final do jogo. Daí depois a gente fala do jogo da volta, projeta Brasileirão, projeta reforços, projeta, nem, sabe, chegou a dar um desânimo tão grande que eu já cheguei, sabe, aquela coisa assim, nem precisa vir mais, Michael, que pra quê, sabe? Vem mais um centroavante aí pra acabar o Brasileirão com dignidade, vem mais não sei o quê, vamos garantir essa Libertadores. Eu acho que o Botafogo a gente não busca mais, se bobear o Palmeiras e o Flamengo até passam de viagem por nós. Então assim, vamos tentar ficar no G4 sabe? Chega a dar um desânimo, né, cara? Chega a dar um desânimo, mas, enfim, ainda espero que venham bons reforços para não só para acabar esse ano, mas, né, com contratos um pouquinho mais longos aí para também já serem reforços pensando em 2024. E é isso. E é isso, eu fiquei muito decepcionado com a atuação, com a postura, com a fotografia do jogo que eu vi hoje na arena, incluindo o resultado que sim, poderia ser muito pior. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.